Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. E como está o seu coração hoje? Pode parecer brincadeira, mas o assunto é sério. Estamos entrando no Setembro Vermelho, o mês de conscientização sobre a saúde cardiovascular. Para falar sobre o assunto, estão comigo no estúdio hoje o Dr. Guilherme Viganò, do Instituto de Cardiologia, e também o Dr. Leonardo Martins Pires, que é diretor administrativo da Socergs, a Sociedade de Cardiologia daqui do estado. Para começar então essa nossa conversa, doutores, vamos falar sobre a importância desse mês, o Setembro Vermelho. Gostaria da opinião de vocês dois, começando com o Dr. Guilherme. Por que é importante então tratar sobre a saúde do coração? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Mariana. Como está? Mariana, o assunto é absurdamente pertinente, né? Falar sobre saúde cardiovascular é falar sobre o nosso dia a dia. Quem trabalha com pronto atendimento, quem trabalha com internações, percebe que o principal motivo de internação em qualquer hospital, de qualquer lugar do Brasil, seja periferia, seja grandes cidades, segue sendo doenças cardiovasculares, né? O principal motivo hoje de internação, de procuras a emergências, de atendimento no nosso dia a dia, nos consultórios, né? Assim como isso gera um custo absurdo com as suas complicações e também pelo fato dessas doenças, que a gente vai falar um pouco mais à frente, o quanto que isso gera de mortalidade e o risco que isso está associado. Com certeza, vamos aprofundando o assunto ao longo do nosso programa. Gostaria também de pedir essa opinião inicial ao Dr. Leonardo, né? E, primeiramente, seja bem-vindo aqui no nosso programa. Te agradeço, Mariana, e realmente eu reforço tudo aquilo que o Guilherme falou. Infelizmente, as doenças cardiovasculares são a maior causa de mortalidade, morte de brasileiros e também de morbidade, ou seja, causa dano, causa idas a mais a consultas médicas, mais internações hospitalares, maior custo também na nossa saúde. Então, a prevenção, não só na doença cardiovascular, como em qualquer outra doença, ela sempre é importante. Sempre traz valor, sempre traz benefício. Vamos ser bem didáticos, então, e começar do começo, assim, para já deixar tudo bem explicadinho para os nossos telespectadores. Pedir, então, de volta ao Dr. Guilherme explicar para a gente quais as principais doenças cardiovasculares e também vamos entrar em como identificar esses sintomas, né? Quais os sintomas de cada uma delas. Perfeito. Quando a gente fala de doença cardiovascular, a gente está falando de um grupo de doenças que a gente pode dividir assim, ó. São doenças que vão acometer tanto a parte cardiológica, então doenças que acometem o coração, infarto, doenças do músculo do coração, assim como a principal delas que é o infarto, né? Doenças vasculares, aí a gente pode abrir esses diagnósticos como aquelas doenças que ocluem os vasos, limitando o fluxo de sangue para as pernas, que é o que a gente chama de doença arterial periférica. Outra causa importante de doenças cardiovascular são as doenças cerebrovasculares, aquelas doenças que por afetarem a circulação do sangue para o cérebro acabam resultando em AVC, né, os derrames cerebrais, tanto do tipo isquêmico, que é aquele em que há uma obstrução do sangue e isso gera uma sequela neurológica, né, ou aquele mesmo sangramento também no sistema nervoso central, aquelas hemorragias intracranianas. Portanto, se a gente for pensar em doença cardiovascular, a gente está falando de um grupo enorme de doenças, né? Desde doenças do mais comum e mais rotineiro para o nosso dia a dia, que são os infartos, que é o nosso dia a dia, vendo na emergência, quem trabalha em hospital cardiológico terciário, a gente recebe muito paciente que vem de unidades de pronto atendimento para o manejo, para os cuidados de infarto, assim como hospitais gerais e hospitais neurológicos recebem muitos pacientes vítimas de acidente vascular cerebral, de AVC. Isso é o nosso cotidiano, dia a dia. E tudo isso acaba que é secundário a outras doenças crônicas e também a alguns fatores que são do nosso cotidiano, né? Fatores ambientais ou fatores comportamentais que a gente vai falar mais à frente. E o grande problema é que essas situações do infarto, AVC, todo o cenário que precede esses eventos, muitas das vezes são totalmente silenciosos. Então a pessoa convive numa situação de risco e o sintoma que ela tem é absolutamente nenhum, em grande parte dos casos. E a primeira manifestação do problema de saúde dessa pessoa já é um infarto ou já é um AVC, certo? Então, infelizmente,
doenças cardiovasculares, muitas delas não dão nenhum sintoma. Mas é claro que tem uma parcela da população que vão apresentar alguns sinais e sintomas, que vão ter algumas sensações que nos dão pistas de que alguma coisa pode estar errada. Como as mais comuns que a gente encontra no dia a dia são sintomas torácicos, como dor no peito, opressão torácica, um cansaço, falta de ar, especialmente ao realizar alguns esforços, a realizar atividade física, perda de consciência, desmaios de repetição, né? Então são sinais que a gente acaba tendo que abrir uma investigação, iniciar uma investigação para ver se por trás disso tudo não tem alguma doença já se encaminhando, alguns riscos cardíacos para essa pessoa. Doutor Leonardo, o que uma pessoa que não teve nenhum tipo de sintoma, né, como o doutor Guilherme comentou, pode fazer para se prevenir e não precisar, de repente, sofrer um infarto fulminante e parar num hospital? Às vezes, até, infelizmente, pode causar a morte, né, bastante comum, como o doutor Guilherme também comentou inicialmente no programa. O que a gente pode fazer, então, para se prevenir, para evitar que aconteça de chegar nesse ponto que é o mais grave, né? Exatamente, reforçando novamente o que o Guilherme nos falou. Muitas das situações que colocam o paciente em risco de ter um derrame, né, um AVC, ter um infarto, ter doença arterial periférica oclusiva, né, de ter uma doença cardiovascular, não gera nenhum sintoma, mas sim são fatores de risco ou situações nas quais o paciente não tem noção de que alguma coisa possa estar lhe colocando em risco. Nós basicamente dividimos os fatores de risco de doenças cardiovasculares em dois. Aqueles que a gente não consegue modificar e aqueles que a gente consegue modificar, né? Quanto mais idade, maior o fator de risco cardiovascular. Não podemos modificá-lo, tá? Os homens até uma certa idade, eles têm mais fator de risco de ter eventos cardiovasculares que as mulheres, né? Após uma certa idade, a coisa mais ou menos se equivale, certo? E também tem a genética. Existem pessoas que têm famílias que têm mais história de infarto, derrame, e realmente isso aí a gente não consegue modificar. Mas os fatores modificáveis estão aí. A hipertensão arterial, como bem o Guilherme falou, é um fator silencioso. Raramente, dificilmente dá algum tipo de sintoma. Então, só numa consulta médica sendo avaliado vai se ver a hipertensão. Também o diabetes, né? O aumento do açúcar no sangue, apenas com exames laboratoriais, para se ter uma ideia. Quando já dá sintomas, já está muito avançado. Também o colesterol, né? Um colesterol alto, uma dislipidemia, como a gente fala tecnicamente. Apenas laboratórios conseguem ver. Mas outras coisas, outros comportamentos, sedentarismo, né? Não realizar atividade física, ou então obesidade, ou então o tabagismo. Então, fatores de risco que nós podemos detectá-los durante uma consulta médica, ou mesmo o paciente tem o seu comportamento, né, de fumar, ou estar obeso, ou então de não realizar atividade física, isso sim pode ser detectado e numa consulta, uma avaliação, pode ser modificado e reduzir a chance de eventos cardiovasculares. E quando então que essas pessoas, qualquer pessoa, enfim, deve buscar esse atendimento? Anual, de repente fazer um check-up, ou tem algum momento da vida que a gente deve esperar para consultar um cardiologista e fazer esses exames laboratoriais que o senhor comentava? Basicamente, né, a partir dos 20 anos, teoricamente, já se poderia fazer uma avaliação prévia, né? Fazer uma avaliação com um médico, clínico, cardiologista, enfim. Em geral, as mulheres têm o seu médico, em geral o ginecologista. Ele já, de um certo modo, já leva essa cultura de cuidado, de atendimento precocemente. Já os homens não. Os homens não têm tanto isso aí, deixam mais tardiamente. Mas, em geral, quem tem história de doença cardiovascular na família, quanto mais precocemente puder fazê-lo, é bom fazer. Perfeito. Doutor Guilherme, o doutor Leonardo comentou que existem os fatores que não se pode mudar e os fatores que se pode mudar. O que mais influencia, na opinião do senhor, para que a gente previna essas patologias? Tem algumas questões que o doutor citou anteriormente, de alimentação, não ser uma pessoa sedentária, não fumar. Tem algum desses que é o mais importante ou são todos igualmente? Não, tem obviamente alguns que têm um risco associado maior, né? Quando a gente entra nessa gaveta, né, da prevenção, que são os fatores comportamentais, isso inclui uma gama
de cenários, como, por exemplo, aquilo que a pessoa se expõe do ponto de vista tabagismo, do ponto de vista abuso de álcool, alimentação, atividade física, são fatores que, dentre eles, desses que eu citei, são os principais relacionados à progressão de aterosclerose, de aumento de pressão arterial, do risco do desenvolvimento ou agravamento de diabetes. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação de um paciente, entrar nesse assunto é muito importante. E dentre eles, com certeza, o tabagismo, a má alimentação e o sedentarismo, e hoje a obesidade, que é uma epidemia, a gente está enfrentando uma epidemia de obesidade, isso mundo afora, né? Esses são fatores muito relacionados ao desenvolvimento de evento cardiovascular. Quando a gente diz evento, é a manifestação de um infarto, de um AVC ou mesmo de uma morte súbita, né? Então, se a gente fosse elencar todos destes, os principais que a gente tem que bater mais na tecla, eu reforço, né? Seria o tabagismo, a má alimentação, sedentarismo e obesidade, né? Então, são os principais fatores que são modificáveis, né? Porque com o ato de cessar o tabagismo, de iniciar a atividade física e a redução do abuso de álcool e perda de peso ponderal de um paciente, a gente consegue mensurar na prática o impacto disso com um controle mais adequado de níveis de pressão. Então, tem vários pacientes que fazem acompanhamento por hipertensão arterial, né? Então a pressão sempre está alta, temos que lançar mão de um tratamento mais pesado para esse paciente e com mudanças que não envolvem tratamento com medicações, a gente vê um controle adequado da pressão, né? Aquele paciente que perde peso, que inicia uma dieta que não tem abuso de sódio, que esse paciente coloca na sua rotina atividade física regular, cessa o tabagismo, a gente consegue mensurar objetivamente uma melhora dos parâmetros de saúde desse paciente. Mas tem muita coisa que a gente não consegue mensurar, que é uma redução do risco desse paciente ter um evento. Porque aquele paciente, enquanto ele não tem um evento, aquilo não é mensurável para ele, né? Então, uma pessoa que tem um risco de 4% no período de um ano de ter um infarto, para ele aquilo é apenas um número. Então, isso não motiva alguns pacientes, né, essa ideia do risco, enquanto alguns outros valores objetivos a gente consegue ter essa noção e mostrar para o paciente qual que é o impacto disso, um controle da glicemia que não envolve tratamento com medicamento exclusivo, né, atividade física, uma alimentação mais saudável. Então, todos esses fatores que eu citei são muito importantes, excluindo a parte genética. Tem alguns dados que também reforçam essa importância das pessoas se cuidarem, enfim, fazerem esse check-up que a gente comentava antes também. Quanto antes, melhor, imagino, né? Desde jovens, porque a gente vê no Brasil alguns dados que foram levantados pelo Instituto Nacional de Cardiologia mostram que os casos de infartos aqui no país aumentaram em 150% entre 2008 e 2022. É um aumento bastante considerável, né, doutor Leonardo? Por que assim que a gente pode justificar esse aumento? Assim, o que pode estar causando isso aqui no nosso país? Existem várias coisas que podem causar esse aumento, tá? Um aumento mesmo do sedentarismo, né? O deslocamento das pessoas dentro das cidades, uma urbanização maior, né? Então as pessoas se movimentam menos. Uma oferta maior de alimentação, as pessoas realmente comem mais e provavelmente com menos qualidade, tá? Mais alimento industrializado, enfim, isso aí pode aumentar muito a obesidade, tá? Mas reforçando mesmo assim as coisas que o Guilherme falou, principalmente na parte de prevenção, o ideal, né, fazer as revisões com frequência são muito importantes, porque a hipertensão ela é silenciosa. Cerca de, acredito que até 24, 25% da população adulta, né, no Brasil é hipertensa, é um volume muito alto de pessoas e essas pessoas estão sob esse risco cardiovascular, né? A alteração do colesterol, ninguém sente nada quando tem um colesterol aumentado por si só, tá? Só vai ter
alguma repercussão quando tiver um evento. E a mesma coisa o açúcar, né? A glicose, o diabetes. Boa parte do período onde o indivíduo pode ter um diabetes não é manifestado clinicamente, né? E as manifestações clínicas do diabetes são muito frustras, né? Pode ter cansaço, eventualmente perda de peso, enfim. Tudo isso aí, numa consulta médica, pode ser melhor abordado e principalmente monitorizado. Ó, seus valores estão assim, temos que usar medicação, ou então fazer uma atividade física, focar na perda de peso, enfim. Acho que isso aí tudo é importante numa avaliação. É uma questão muito de cultura também, de ter uma cultura até dentro de casa, de prevenção em vez do tratamento posterior, né? A gente acaba deixando e às vezes nem presta atenção. Eu, por exemplo, não fiz ainda, já estou com 25 anos e não fiz nenhum exame cardiovascular, enfim, para saber da saúde do meu coração. Vou aproveitar depois do programa, inclusive, para já marcar um check-up. Mas acho que isso também é importante a gente falar aqui para os jovens saberem que, inclusive, tem outro dado da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que as mortes por infarto entre os jovens também aumentou bastante. Só entre as mulheres cresceu 62% entre 1990 e 2019. Doutor Guilherme, queria pedir também a opinião do senhor para essa questão dos jovens especificamente, né? Por que pode acontecer essas mortes por infarto? Não é nem só a internação, né? Mas uma morte por infarto em uma pessoa jovem que geralmente a gente tem aquela concepção de que são pessoas mais saudáveis, mais ativas, enfim. Não, perfeito. A manifestação do infarto, dependendo da fase da vida que a pessoa tem, ela é diferente, né? Conforme o nosso coração vai envelhecendo, a pessoa vai passando anos e anos e anos, a própria a morfologia, a estrutura do coração e os vasos sanguíneos que tem no coração mudam também ao longo do tempo. Quando uma pessoa que tem uma idade um pouco mais avançada acaba tendo um infarto, possivelmente esse coração já passou várias vezes na vida dele por pequenos eventos subclínicos, que são aqueles eventos que não chegam a ser importantes o suficiente a ponto de gerar um infarto, e esse coração vai aprendendo a lidar com alguma redução de fluxo de sangue em alguma região, que é o infarto. Quando o jovem tem um evento, quando você tem uma obstrução de fluxo de sangue em uma região do coração, isso gera um infarto, esse coração nunca passou por isso, e nunca passou por nada parecido. Então, por via de regra, muitos dos casos de infartos em jovens tende a gerar uma cicatriz, uma sequela um pouco mais importante do que naquele paciente que já tem uma idade um pouco mais avançada. Tá? Isso explica o porquê que infarto em jovem tende a ser um pouco mais preocupante. Agora, por que tantos jovens vêm tendo síndrome coronariana, infartos, de maneira tão mais precoce do que se via em registros, né, mais antigos, né? Isso com certeza vem de encontro ao que o Dr. Leonardo citou para a gente, né? É uma mudança comportamental da nossa sociedade, né? Hoje o método de transporte, o modo de transporte é diferente, nós andamos muito menos, nós temos cada vez menos tempo para alimentação. Então, se prioriza, né, uma alimentação que, por vezes, é diabetogênica, aumenta o teu colesterol. Então, esse tipo de comportamento está diretamente ligado com repercussões de aumento de pressão arterial, aumento de obesidade, a próprio aumento de quantidade de tecido gorduroso no corpo da pessoa, especialmente aquele que se encontra na região abdominal, está muito ligado com a formação de placas de aterosclerose, né, que com o passar do tempo e com o aumento dessas placas, elas estão ligadas a um risco de evento, né, um risco de um infarto nesses pacientes. Então a gente acaba identificando hoje em jovens um perfil metabólico, ou seja, uma glicose, um açúcar no sangue mais elevado, um colesterol mais elevado, níveis pressóricos mais elevados, uma taxa de sedentarismo muito alta. Então, esses pacientes acabam que entram nessa caminhada dessa doença muito mais cedo do que se entrava em tempos de registros anteriores, né? Então, eles acabam iniciando o desenvolvimento dessas doenças a um tempo mais precoce. Porque para uma pessoa desenvolver, chegar no infarto, chegar no AVC, aquilo não começou uma semana atrás, né? Isso demanda
de um desenvolvimento de uma carga de doença que leva meses para gerar um infarto, para gerar um AVC, né? Então, quando alguém tem um infarto hoje, há muitos meses atrás, começou a formação daquela placa de gordura que vai gerar um infarto, ou que vai resultar na obstrução de algum vaso do cérebro, gerando um AVC. Então, não é aquilo que tu faz por uma semana que vai resultar no infarto, mas é a consequência de muito tempo, de vários fatores associados, que vai resultar no infarto. Fatores esses que a gente já citou, sedentarismo, tabagismo e aquilo que é totalmente imutável, que é a tua genética. Porque algumas pessoas, se nós pegarmos 2 indivíduos que têm uma genética totalmente diferente e eles fizerem exatamente as mesmas coisas, mesma alimentação, mesmos hábitos de vida, mesma rotina de atividade física, porém, se um deles tem um histórico familiar muito importante para evento cardiovascular, a mãe infartou, o pai infartou, os irmãos infartaram, todos muito jovens, a gente sabe que esse paciente, só pela genética dele, ele já tem um risco mais aumentado. E é esse paciente que a gente tem que ser muito mais cuidadoso em prevenir evento. Então, para ele, a gente tem que ter uma rotina de exames mais curta entre elas. Nós temos que ter um controle mais adequado dos níveis de colesterol. A gente tem que ser mais em cima com a atividade física, né? A obesidade, a circunferência abdominal tem que ser controlada, níveis pressóricos, então a pressão tem que estar sempre bem controladinha. Então, isso é o que a gente acaba fazendo no consultório, numa consulta de check-up. É não só chegar e preencher uma tabelinha de checklist. A gente também identifica quem é a pessoa que está na nossa frente. E isso não necessariamente é feito num consultório, num especialista, num cardiologista. Isso é feito na atenção primária, na UBS, no postinho de saúde. Essa identificação de indivíduos que têm um risco mais aumentado. Né? Então, e esse paciente merece uma atenção maior. A fala do senhor me faz pensar um pouco também sobre a importância de fazer aquele exame de sangue anual para as pessoas que talvez não tenham uma genética na família com propensão a ter essas questões de saúde do coração, mas para até identificar, está com a glicose alta que o senhor comentou, está com os triglicerídeos, enfim, alterados, o colesterol elevado, também é um jeito de identificar e saber, tá dando um alerta que para mim é hora de ir a um consultório e conversar de repente com um doutor especialista, né? Também queria colocar um pouco mais para perto, né, dos nossos telespectadores, não exatamente, mas sair um pouco dos dados, falando agora com o Dr. Leonardo, que a gente comentava antes sobre esse aumento nos infartos entre os jovens, nas mortes por infartos, mas também para dar alguns exemplos. No final do ano passado teve um cantor de 30 anos, né, que teve uma morte durante um show ali por infarto fulminante, e recentemente também agora, na semana passada, um jogador em campo, né, do Nacional do Uruguai, com 27 anos, ainda mais novo até, teve também arritmia e parada cardiorrespiratória que gerou morte encefálica. Então não é só o coração em si parar, mas também toda a conexão com o corpo, né, Dr. Leonardo? Não, exatamente. Os fatores de risco cardiovasculares já citados, a hipertensão, diabetes, fumar, ser sedentário, enfim, isso tende a acometer indivíduos com mais de 30, 40 anos, porque, como disse o Guilherme, é uma poupança negativa, vai acumulando coisas ruins, certo? Mas quando acontece em indivíduos mais jovens, nós temos já outras questões que podem causar isso. Questões eventualmente genéticas, né? Eventualmente da estrutura do coração. O coração, nós somos gerados dentro das nossas mães, nosso coração ele é construído, né, durante essa gestação e eventualmente como se fosse fazer uma casa. Pode ter uma janela a mais, uma janela a menos, uma porta a mais, uma porta a menos, um cano que não funciona. O coração pode ter uma má formação congênita, muitas vezes não detectada, subjacente. Tá? Que quando o indivíduo vai fazer alguma atividade mais extenuante, ou enfim, pode ter um evento nesse sentido. Também podem ocorrer alterações nos próprios genes que constroem o coração, então formando doenças genéticas que podem causar determinados tipos de arritmias, né? Muitas vezes malignas, né? Causando até morte súbita durante uma atividade física. Existem até algumas outras formas de
alterações genéticas, que são síndromes mais específicas, que podem até resultar em óbito durante o sono. Né? Mas, enfim, isso tudo, quando o indivíduo tem um histórico familiar desse tipo de evento, uma morte bem precoce, ou então o indivíduo, numa avaliação médica, ser escutado um sopro, ou então um batimento um pouco alterado, esse tipo de avaliação ela já é mais direcionada, específica para esse indivíduo. Referente a esse caso desse jogador, né, a primeira coisa a falar é a seguinte: esporte é saúde. Todo mundo tem que fazer esporte. Sedentarismo não dá. Ah, doutor, que esporte é melhor? É nadar, é correr, é andar de bicicleta, jogar pebolim? Não sei. Cada um tem que fazer aquele seu esporte que se adapte e que goste. Né? Eu não gosto de fazer musculação. Detesto. Então eu tenho um esporte que eu gosto de fazer. Certo? Mas quer fazer musculação? Faça musculação. Esse é importante. Então, primeiro, o ideal é se movimentar, fazer esporte. Referente ao jogador, infelizmente não, felizmente são eventos extremamente raros. Né? Indivíduos que são jogadores profissionais de qualquer esporte passam por uma triagem muito grande, né? Para dizer, olha, pode realizar, não pode realizar. São feitas várias avaliações. Realmente eu não sei dizer, né, o que veio a ocorrer ou dar informação, mas assim, eu acho que a mensagem é: tem que fazer esporte. Se você quiser fazer um esporte competitivo, iniciar uma atividade física, bom fazer uma avaliação médica prévia, isso, para poder dar continuidade a essa atividade. Doutor Guilherme, trazendo um pouco mais aqui para Porto Alegre, também houve uma reunião da Comissão de Saúde aqui da Casa recentemente e o representante do SAMU que esteve aqui passou um dado sobre que aqui em Porto Alegre sofrem, na verdade, 2 paradas cardíacas por dia aqui na capital gaúcha. Esse número, o que ele representa? É um número baixo ou um número alto? Número de paradas sempre será alto, né? O ideal é que a gente sempre conseguisse evitar, né, aquela parada cardiorrespiratória, especialmente por uma morte súbita num paciente que a princípio não tinha uma doença pré-estabelecida ou que tem já um diagnóstico de uma doença pré-estabelecida. Para isso, sempre a gente precisa ter essa noção de identificar qual que foi o motivo dessa parada, se essa parada cardiovascular que o paciente teve foi de origem cardíaca, se isso era um fator identificável previamente, se a gente pode tentar fazer alguma coisa para tentar reduzir. Sempre, sempre, sempre nós teremos que conviver, isso independente do lugar onde nós vamos morar, a gente sempre vai ter nessa população algum grau, algum número de pacientes tendo infartos, de pacientes tendo paradas cardíacas, seja ela devido a todos aqueles fatores que nós comentamos, de pressão alta, resultando no infarto, ou por uma arritmia, por uma outra doença genética, estrutural, valvular e assim por diante, isso sempre vai acontecer. A maneira como a gente tem que lidar com isso é: quais dessas são preveníveis? Quais dessas a gente pode tentar fazer uma identificação e tentar reduzir esses fatores, né? No Brasil e muitos países ainda, nós ainda enfrentamos uma alta taxa de eventos de doenças muito preveníveis, entendeu? De doenças que a gente pode tentar prevenir o infarto, gerando uma morte súbita, prevenir eventos maiores através de condutas simples, de rastreio adequado de pressão arterial, diabetes, e isso sendo feito na unidade básica de saúde, por vezes por campanhas, né? Quantas vezes nós fazemos mutirões, eventos de rastreio, e a pessoa naquele momento percebe que, poxa, a glicemia, a glicose no sangue está absurdamente alta, né? Ou aquela pessoa que faz um rastreio de pressão arterial e nota que a pressão está muito alta e um tempo depois fecha um diagnóstico de hipertensão arterial e nunca sentiu nada. Por vezes, pessoas que praticam atividade física, que os pais não têm nenhuma doença, e a gente acaba identificando que naquele indivíduo, por alguma constelação de fatores, ela acaba desenvolvendo uma doença que, se naquele momento a gente inicia um tratamento e uma prevenção e o controle adequado dela, a gente está evitando um evento nesse paciente, né? Se a gente deixa passar batido, se a gente não identifica esses pacientes, o que a gente acaba deixando acontecer
é que no futuro, numa população de 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões de pessoas, a gente começa a ter essas manifestações. Então, muitas dessas paradas que acabam acontecendo, que o sistema de urgência realiza o atendimento, algumas não tem como a gente prevenir, porque são fatores que não há uma prevenção específica para isso, infelizmente. E tem outras que sim. Então, esse grupo de doenças, esse grupo de pacientes, que é o foco de campanhas como o que a gente está passando agora do Setembro Vermelho. Doutor Leonardo, sobre essa questão que eu trouxe para o doutor Guilherme, daqui de Porto Alegre especificamente, pode ter alguma relação com o famoso churrasquinho de domingo? Não vou criar polêmica, tá? Mas realmente a gente sabe, né, que gordura saturada realmente se pode aumentar o fator de risco. Mas isso é uma questão muito cultural nossa, né, e é complexa de lidar. Não vou entrar nisso. Assim como o chimarrão, teria alguns outros tipos de fatores para doenças, principalmente de câncer de esôfago, enfim, isso aí é uma grande polêmica. Mas o importante realmente é uma dieta saudável. A maior coisa na dieta que tem que se evitar são alimentos ultraprocessados. Né? Todo aquele alimento que necessita de muito processo para ser realizado e montado, esse alimento teoricamente para a saúde não é adequado. Quanto mais fresco, melhor. Seja carne fresca, de peixe, bovino, ovino, enfim, suíno, ou então vegetais, frutas, verduras, legumes, não sendo coisas em conserva, isso tudo aí realmente é o adequado. Perfeito. Bom, já estamos nos encaminhando para o encerramento do nosso programa, então eu gostaria de aproveitar falar com o Dr. Guilherme, que é médico do Instituto de Cardiologia aqui de Porto Alegre, pedir para explicar um pouquinho para a gente, né, sobre o que exatamente o Instituto faz aqui na capital, por que ele é importante e também sobre uma questão que está precisando de ajuda, inclusive com recursos, né, Dr. Guilherme? Sim, o Instituto de Cardiologia é um hospital dedicado à cardiologia, tanto de atendimento de pacientes pediátricos, pacientes adultos, atendendo uma gama enorme de situações cardiovasculares. Desde o atendimento daquele paciente que teve um infarto, aquele paciente que necessita de um implante de dispositivos como marca-passos, assim, até pacientes com necessidade de transplantes cardíacos. Né? Então, é um hospital totalmente dedicado aos cuidados de pacientes com necessidades cardiovasculares. O hospital está há mais de 50 anos aqui em Porto Alegre, é uma referência na cidade e no estado. Né? Ele tem um foco tanto no atendimento para pacientes SUS, já daqueles pacientes encaminhados, que foram feitos uma triagem e precisam de um acompanhamento com especialistas em cardiologia, assim como também fazemos o atendimento de pacientes com convênio. Né? O hospital, ele realiza em torno de 100 mil consultas ano, né, em cardiologia. Né? Isso representa, em termos do estado inteiro, né, se a gente somar todos os outros serviços de cardiologia, talvez chegue no que o Instituto realiza. Né? Então, a participação e a representatividade do Instituto para a população que precisa de um atendimento cardiológico é muito importante. Né? Assim como o número de cirurgias e cateterismos, né? São quase 80 mil, por vezes ultrapassam esses valores por ano, né? de cateterismos realizados no Instituto, tanto com foco em diagnóstico de doenças coronarianas, quanto no enfoque de tratamento de angioplastias complexas ou simples, né? De pacientes que acabaram tendo uma síndrome coronariana. Há também todo um atendimento, uma equipe focada para o atendimento de doenças congênitas, né, que atua há muitos anos também no serviço, tanto com atendimento ambulatorial dessas crianças e que viram adultos também, né, que crescem, assim como correção cirúrgica. Né? Então tem todo um time cirúrgico para cirurgias cardiovasculares que faz desde tratamento de doenças congênitas, aquelas crianças que nascem com alguma alteração da construção, da formação, do desenvolvimento do coração, que necessitam de reparo, por vezes com poucos dias de vida, né, ou com alguns meses, alguns anos de vida, até para pacientes que, no futuro, precisam de uma ponte de safena, que é a cirurgia cardiológica mais comum realizada, troca valvar, transplante que eu já citei previamente também. E, sim, estamos precisando de ajuda, muitos hospitais acabam passando por esses momentos, né? E no momento para a gente continuar fazendo
o serviço que a gente já presta há muitos anos, continuar ajudando a população da maneira como a gente vem ajudando na construção também do ensino em cardiologia, né? O Instituto de Cardiologia é uma instituição que tem vínculo educacional, né? Então nós formamos 20 cardiologistas por ano, além das subespecialidades, né? Ecocardiografia, hemodinâmica, cirurgia cardíaca, insuficiência cardíaca. Então tudo isso está muito ligado com a representação da cardiologia no estado. Né? Todo cardiologista que tu conversa aqui de Porto Alegre ou lá de Uruguaiana, todos têm o instituto como algum grau de referência em cardiologia. Bom, então a gente vai deixar aqui na nossa tela o QR Code, pedir para o pessoal da técnica colocar, para justamente quem quiser participar dessa campanha de arrecadação de fundos, né, para o Instituto de Cardiologia, pode fazer doação de qualquer valor para ajudar de alguma forma. Bom, pedir também agora para finalizar o Dr. Leonardo, falar senhor Leonardo. Dr. Leonardo, se tiver alguma consideração final, que aí a gente vai se encaminhar para o nosso encerramento. Bom, queria agradecer primeiramente o convite, né? Mas reforçar, assim, a todos, procurem um médico para fazer sua avaliação anual, né? Seja o médico no posto de saúde, ou então em alguma outra unidade de atendimento, seja consultório, enfim. A avaliação médica anual, avaliando o exame físico, ver a pressão, ver como é que está o peso, né? Se fuma, não fuma, como é que são os exames de sangue, isso é extremamente importante para evitar males piores. Acho que essa aí é a mensagem básica. Tá? E eu acredito assim, que a gente tendo essa consciência desde cedo, né, a gente consegue evitar que esses males cardiovasculares venham a acometer a população. Eu venho até a falar a respeito da SOCERGS, a nossa Sociedade Gaúcha de Cardiologia. É uma sociedade muito presente dentro da sociedade nesses eventos para a prevenção. Nós temos também, aproveitando para fazer uma pequena propaganda, agora em outubro nós teremos nosso congresso, né, o terceiro maior congresso de cardiologia do país. É um congresso muito pujante, muito importante. Provavelmente o Guilherme vai estar lá, né, onde a gente pega todos os cardiologistas do Rio Grande do Sul, consegue reunir, fazer excelentes conclusões, palestras, discutimos muitas coisas. Então, assim, a SOCERGS está sempre à disposição da sociedade gaúcha na ajuda da prevenção e na avaliação das doenças cardiovasculares. Perfeito, doutor Leonardo. Fica o convite, então, para quem quiser participar, pedir para o pessoal da técnica colocar novamente na nossa tela, enquanto eu vou encaminhando o encerramento, o QR Code do Pix, para quem quiser ajudar também o Instituto de Cardiologia. Agradeço, então, vocês dois, doutores, por estarem aqui comigo hoje, participando do nosso programa, um assunto muito importante que vai ser bastante falado agora, então, durante o Setembro Vermelho. Vamos, então, nos despedindo de você também, que nos acompanha aí de casa. O TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui, mas na próxima terça-feira nos encontramos novamente com mais temas a serem aprofundados. Não deixe de conferir a nossa programação, é só acessar o canal TV Câmara Porto Alegre no YouTube. Siga a gente no Instagram, @TV Câmara Poa. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.